Quantas coisas, né, nós vimos nessa manhã, né, que são importantes para nós, digamos assim, trabalhar as nossas vidas diante de Deus. A gente viu aqui o testemunho dos missionários da Cristolândia, né, dos radicais, a maior parte vindo até de outros, uma parte vindo de outros estados, né, dedicando a sua vida àquele serviço. Temos caminhado um pouquinho com o pastor Gildo, né, porque nós temos pelo menos 3 pequenos grupos da nossa igreja que tem feito com alguma frequência visitas à Cristolândia. E a última experiência foi muito interessante, por conta que nós estivemos lá na Ilha do Leite, né, onde trabalha a triagem, onde trabalha um contato primeiro com as pessoas que são moradores de rua. Então foi uma dinâmica muito interessante naquela manhã, ver aquele pessoal chegar, né, faminto, chegar com as roupas sujas e cabisbaixos, né, quase todos ou todos. E aí, ao longo daquela manhã, a gente vê, né, receber roupas novas, limpas, receber alimento, né, e a luta deles para poder trabalhar a autoestima e erguer a cabeça, né, diante da vida, né, e o trabalho que esse grupo aqui propõe de dar uma oportunidade, né, de apresentar o Evangelho e deixar livre também para que eles possam escolher, que eles possam dizer, eu quero, né? Eu quero seguir nos outros processos de tratamento. Ver as crianças aqui à frente, né? Eu fico me lembrando, vendo aqui a ação das meninas, né? Vejo aqui a Tiane ao longo da semana ensaiando, e vi o reconhecimento da igreja, né? E ver o esforço dessas meninas e do grupo que trabalha, né? Porque nem sempre o que vai nos chamar a atenção é aquilo que seja o melhor, que seja o que vale uma medalha de ouro. Mas é o melhor que nós podemos fazer, é o esforço que elas fazem, e nós não temos nem ideia, né, da semente que é plantada e daquilo que elas são preservadas, aquilo que elas levam para suas casas, aquilo que é trabalhado ao longo da semana, né? Então, louvo a Deus pela vida delas, pela vida de Atiane e pela vida de cada um dos irmãos, né, as nossas vidas, por olharmos, né, e sabermos que nesse movimento há um movimento do amor de Deus. Que Deus esteja em tudo abençoando, né? Há uma passagem em Provérbios que diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar e até quando ficar velho, ele não esquecerá desse caminho. Quão importante é nós buscarmos, né, a educar a criança e nós também como adultos nos educarmos na medida que nós estamos caminhando com o Senhor. Ou seja, aprendendo com Ele. Nós temos trabalhado nesse período da nossa igreja a série que vai nos falar sobre a presença, né, o ser sal e luz, e estamos trabalhando os 10 mandamentos. Então, no último domingo, nós trabalhamos o 4º mandamento, que tem a ver com a nossa relação com Deus. Lembrando os primeiros quatro mandamentos, né? Não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia do sábado, que no caso era o dia de descanso no Antigo Testamento, trabalhado até 2 vezes pelo pastor Alberto, né, para poder compreender que o princípio do descanso é o mais importante do que o dia específico da semana. Até porque a terra também precisava ter o seu 7º ano de descanso, era o seu sabá, né? Então não era o dia específico da semana que é o mais importante, mas o princípio do descanso. São os 4 mandamentos que têm a ver com a nossa relação com Deus. E hoje nós vamos iniciar dos 6 mandamentos que têm a ver com a relação entre nós humanos, né? O que está em Êxodo capítulo 20, verso 12. Né? Os irmãos podem abrindo suas Bíblias, abrindo seus celulares. E nós vamos então pensar sobre o primeiro mandamento que tem a ver com a relação entre nós humanos. Né? Hebreus capítulo 20, verso 12. Êxodo. Os irmãos estão atentos, né? Gostei de ver. Então, Êxodo capítulo 20, verso 12, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos ler todos juntos? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Oremos. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esse dia, obrigado por Tua presença, por Tua bondade para conosco.
Colocamos, ó Deus, as nossas vidas e os nossos corações diante do Senhor. Agradecidos, ó Deus, pela tão grande bondade que o Senhor tem para conosco através do Teu Filho Jesus Cristo. Para que nós aprendamos, ó Deus, o que é ser filho do Senhor. E por isso nos colocamos diante de Ti, para que aprendamos também, ó Deus, um pouco mais e a cada dia, a honrarmos os nossos pais. Por isso nos colocamos diante de Ti, pedindo que o Senhor nos fale ao coração, através da palavra do Senhor. Nós podemos exercer muitos papéis na vida, né? Papel dentro da família, né? Papel de irmão, de primo, de pai, de mãe, né? De cônjuge, de namorado, de namorada, de noivo, enfim. Há uma série de papéis que nós desenvolvemos na sociedade, que nós desenvolvemos no dia a dia, né? Às vezes o papel profissional, né? O papel enquanto participante de uma igreja, são tantas coisas que compõem a nossa identidade, né? E um dos papéis mais importantes que nós podemos agora nesse instante pensar, e que tem a ver com ser sal e luz da terra, que tem a ver com a preservação da vida, porque esse era o objetivo da lei, né? A lei ela tem pelo menos dois grandes objetivos. A lei dos 10 mandamentos, é nos mostrar que em algum ponto nós vamos falhar, em algum ponto nós somos falhos, em algum ponto nós vamos nos ver como pecadores, porque os 10 mandamentos nos mostram a perfeição de tudo que há de relação entre nós e Deus e entre nós, seres humanos. Então, um objetivo é fazer com que nós olhemos para a lei e percebamos que nós somos falhos. E o outro objetivo, que o fato de nós andarmos pela graça de Deus, não prescinde que nós olhemos para a lei com o intuito de nos inspirar, com o intuito de refletir sobre as nossas vidas, os nossos relacionamentos, e pensar que precisamos buscar a melhor forma de viver, a melhor forma de estarmos nos relacionando uns com os outros. Portanto, esse papel de ser filho, e aí eu queria que cada um pensasse, nesse instante, no seu papel de filho. Pensasse em seu pai, em sua mãe. Ou talvez você seja um filho do coração, quem criou você. Ou talvez a memória do seu pai e da sua mãe. É interessante, né? Porque que foi escolhido também, né, esse mandamento para compor, né, aqui o decálogo, para compor uma instrução tão importante para a vida, para a preservação da vida, que é nós honrarmos pai, os nossos pais e as nossas mães, os nossos pais. Quantas músicas nós podemos lembrar, né? Os mais antigos, podemos dizer que são os mais antigos que lembram, né? Sobretudo na voz de Roberto Carlos, vai dizer assim: Lady Laura me leva para casa, né? Para lembrar o relacionamento entre mãe dele, filho, né? Roberto Carlos, com a sua mãe. Ou então, meu querido, meu velho, meu amigo, né? Essas músicas são bem conhecidas, quem tem mais de 40 deve estar lembrando delas, né? Tem uma outra música recente, né, de Ana Vilela, que diz assim: segura teu filho no colo, sorria e abrace teus pais enquanto eles estão aqui, né? Então, nós vamos ser constantemente lembrados, cantamos, nos envolvemos emocionalmente com essa coisa do que é nos relacionar com nossos pais. Nem sempre a relação entre pais e filhos é uma relação, aliás, sempre tem os seus atritos, né? Mas algumas pessoas vivem relações mais atritosas com seus pais. Lá em Efésios vai dizer uma recomendação para os filhos, né? Filhos, obedeceis os vossos pais, e pais, não aborreceis os vossos filhos, né? De modo que é uma relação via de mão dupla. Mas, a despeito de a relação com seu pai não ter sido uma relação muito boa, ou com a sua mãe, sempre você e nós somos chamados a honrar os nossos pais. O que é honrar, né? Se não você dar louvor, se não você colocar em determinadas situações, e a cada dia, através do seu proceder, o seu pai e a sua mãe no lugar especial. Tem uma passagem no livro de Romanos que diz assim: preferi-vos em honra uns aos outros. Isso nas relações entre nós comuns, né? Todos nós devemos, e aí no caso lá o apóstolo Paulo fala do convívio da comunidade cristã,
que nós devemos sempre olhar para o outro lembrando das coisas boas. Isso é preferir em honra um ao outro. E de um modo ainda mais especial, se é que podemos dizer assim, nós devemos colocar o nosso pai e a nossa mãe nesse lugar legal, né? Nesse lugar em que eles são honrados. Portanto, nos colocando no papel de filhos. E aí eu não quero pensar simplesmente em ser filho, mas eu convido os irmãos a pensar na expressão ser filho. Ou seja, que nós sejamos filhos, que nós pensemos e vivamos a nossa experiência com os nossos pais, de modo que nós compreendamos quão prazeroso e quão gostoso é você se sentir como filho. Quão bom é você se sentir, por exemplo, filho de Deus, né? Da ideia de pertença, a ideia de cuidado, né? Então, quando nós dizemos assim, quando eu digo assim, ser filho, é para nós pensarmos o modo como nós devemos então nos colocar diante dos nossos pais terrenos, uma vez que eles são verdadeiros representantes de Deus. Quem é pai, quem é mãe, sabe que é um representante de Deus, né? O pastor Tiago está sempre falando, né, de Liz, ele sabe que ele é um representante de Deus. Eu estou há pouco tempo aí, né, daqui a 3 meses estarei recebendo minha filhota, e eu sei já desde agora a responsabilidade e o cuidado que eu devo tomar, né, como representante de Deus. E aí nós nos colocarmos como filhos é também uma representação daquele que se relaciona com o Pai. E aí podemos colocar então as nossas vidas diante do Senhor. E aí eu quero pensar nessas 3 expressões: honra teu pai e tua mãe. Depois, para que se prolonguem os teus dias na terra, e depois, na terra que o Senhor teu Deus te dá. Portanto, ser filho é honrar pai e mãe. É você se sentir como filho, é você poder colocar a sua vida diante dos seus pais. E aí me lembra, né, que vem à minha memória uma situação em que faleceu uma senhora aqui da igreja, e estava aqui todos os seus filhos. Eu acho que a mais nova devia ter 40 anos de idade, mais ou menos. E teve um que disse assim: por mais que eu já tenha passado dos 40 anos, mas agora no momento de partida da minha mãe, eu me senti órfão. Veja a importância que tem nós honrar os nossos pais, honrarmos os nossos pais enquanto vida eles têm. A necessidade que temos, o privilégio que temos de ser filho, de poder pensar: eu quero ser filho. Eu quero colocar a minha vida diante do Senhor e me sentir filho de Deus. É chegar na casa do seu pai, da sua mãe, e poder dizer assim, né? Perder a responsabilidade que às vezes você tem até como pai com seus filhos, e dizer que aqui eu estou como filho, né? Uma vez eu estava na casa da minha mãe, e eu estava com febre, isso recentemente, né? Para vocês terem uma ideia, né? O adulto que é. E aí eu não gosto dessas coisas de Vick, aquelas coisas que molham aqui as costas da gente, né? E ela disse, trouxe um óleo de tubarão. Diz ela que era um óleo de tubarão. Disse assim: tira a camisa aí para poder passar esse óleo de tubarão em você. Eu não gosto. Aí eu disse, me mexi de um lado, me mexi do outro. Disse, não, mãe. Aí ela disse, eu não estou pedindo, não. Eu estou mandando você tirar a camisa e passar esse óleo. Passe, mãe, passe. Deixa ela ser mãe. E permita-se ser filho. Nós devemos sim honrar pai e mãe. Como é saudável nós colocarmos as nossas vidas diante do Senhor e aprender o que é ser filho. Portanto, devemos honrá-los, devemos preferir-vos em honra, preferir em honra o nosso pai, a nossa mãe. Defeitos eles têm muitos. Até porque já viveram bem mais tempo que nós, né? Então vão apresentar mais defeitos. Mas nós precisamos preferi-los em honra. Ou seja, apontando aquilo que há de melhor, aquilo que eles têm, que nós podemos sempre apontar como algo bom e algo positivo. Na verdade, o honrar pai e mãe é um exercício de gratidão. Eu conheço um senhor que ele disse assim, estava dizendo para os seus filhos, né? Olha, a sua mãe pode ser uma prostituta, mas você precisa honrar a sua mãe.
Porque mesmo que ela, pelo fato dela passar 9 meses com você na barriga, já é motivo para você agradecer a Deus. E aí, vendo a minha esposa grávida, tu vejo o que acontece, né? É enjoo, é inchaço, é incômodo daqui, é incômodo dali, né? Até um amigo meu, o Marcos, diz assim, né? Ainda bem que eu sou homem, né? Então, eu tenho para mim até que realmente faz sentido de uma ligação do filho ser maior com a mãe, a princípio, do que com o pai, né? Porque ela leva consigo aquele ser dentro de si. E aí nós precisamos, então, exercer a gratidão. Esse negócio de honrar pai e mãe era algo tão sério dentro do povo, da vida do povo de Israel, que tem passagens na lei que diz assim: quando um filho amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, quando um filho fizer mal ao seu pai ou à sua mãe, ele deve morrer. Para nos lembrar da importância que tem a relação entre pais e filhos e como isso vai passando e deve passar de geração em geração, o respeito, o cuidado, de modo que é um motivo, um exercício de gratidão. A mãe, pelo simples fato de passar, né, com você 9 meses na barriga dela. É um exercício de cuidado. É interessante que Jesus Cristo, quando ele estava na cruz, né, de fato na cruz, estava ali a sua mãe, estava ali outras pessoas ao seu redor, e estava ali João, né, o discípulo amado. E aí Jesus Cristo disse, né, preocupado com a sua mãe, ele disse: mulher, eis aí o teu filho, e apontou para João, o discípulo amado. Depois ele disse para João: e eis aí, ó discípulo, a tua mãe. Nessa hora, Jesus Cristo teve uma preocupação especial com a sua mãe, de modo que ele providenciou aquilo de que ela necessitava e deu o melhor que tinha para ela. Deu quem? O discípulo amado. Eu fico pensando se ele tivesse chamado Pedro, né? Pedro, com aquele espírito impulsivo dele, né? Ele se preocupou com aquilo que havia de mais afetuoso, com aquilo que havia de mais cuidadoso para poder cuidar da sua própria mãe, né? Portanto, honrar pai e mãe, preferi-los em honra, exercer, né, essa gratidão, exercer um cuidado para com os seus pais. E aí muitas vezes nós precisamos também desenvolver o perdão. Como eu falei anteriormente, tem pessoas que trazem, né, marcas nas suas vidas, que muitas vezes falam dessa dificuldade de relacionamento com seus pais. Mas quando nós oramos, né, Pai nosso que estás no céu, e nós dizemos assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, é porque cada vez que nós oramos a oração do perdão, ali nessa parte do perdão, antes de tudo, é para que nós olhemos para nós primeiro, para depois nós olharmos para o outro. E debaixo do perdão de Deus, nós então podemos desenvolver essa gratidão, podemos desenvolver esse cuidado, e de algum modo nós haveremos de enfrentar as dificuldades de relacionamento com os nossos pais, aqueles que nos aborreceram, né, aqueles que pelas suas dificuldades, pelas suas limitações não conseguiram, né, transmitir, expressar esse afeto, esse amor, mas desenvolver o perdão. Lá em Malaquias vai dizer que é preciso que o coração dos pais se converta ao coração dos filhos e que o coração dos filhos também se converta ao coração dos pais. Às vezes a gente precisa virar a chave, né? Converter, tirar de uma posição e colocar numa outra posição. E aí as canções, né, as canções populares sempre nos mostrando algo sobre o relacionamento entre pais e filhos. Eu gosto muito daquela música cantada por Renato Russo que diz, né: você culpa seus pais por tudo, e isso é um absurdo. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Nós precisamos então colocar e lembrar dos nossos pais, seja em memória, seja em vida, mas dizer assim: eu preciso honrá-lo, eu preciso honrá-los. Eu preciso dizer que os amo. Eu preciso agir demonstrando que os amo. Eu preciso honrar os meus pais. E diz a Escritura que esse é o primeiro mandamento com promessa, para que se prolonguem os nossos dias aqui na vida, para que te vá bem, diz lá em Efésios. Portanto, quando diz o mandamento, né? Honra teu pai e a tua mãe,
para que se prolongue os teus dias na vida. É porque há uma consequência, há uma promessa, e quando isso se renova de geração em geração, quando isso eu quebro o ciclo das mágoas, o ciclo dos ressentimentos, e trabalho isso na minha vida, é porque eu ganho não só em quantidade de tempo, de vida. Claro, eu vou ter saúde, se a minha vida não vai ser uma vida carregada de ressentimentos. Não só de tempo, mas também de qualidade, para que se prolongue os teus dias na terra, para que a vida tenha, então, quantidade e qualidade. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida na terra. Portanto, o Senhor tem sempre o melhor para nós. E quando nós cuidamos dos nossos relacionamentos com nossos pais, na verdade, nós estamos melhorando a qualidade da vida. Por isso, o investimento com as crianças, por isso, o investimento em quem, por algum motivo, se perdeu no meio do caminho. Por isso que o investimento que nós precisamos fazer nesse momento, né, ainda que você diga, eu estou muito bem, obrigado, né, minha relação com os meus pais é muito boa, mas você sabe que é algo que é alimentado dia a dia. Meus irmãos, o papel de filho, ele sempre se renova. Eu pedi para que cada um fizesse o exercício de se colocar como filho. Mas se nós observarmos, né, uma coisa é sermos filhos no primeiro ano de vida, né? Há uma total dependência, nós nem lembramos. Uma coisa é você ser filho ali, já quando a memória começa a vir, né? Entre 4, 5 anos de idade até os 10, por exemplo. Até nós estabelecemos uma relação de obediência aos nossos pais. Muitas vezes até de temor, né? Quando o pai e a mãe aparecem, aí você se coloca assim, olha, eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou fazendo. Depois vem a adolescência. E é muito comum, e às vezes até necessário, né, que os filhos também venham se contrapor aos seus pais. Isso faz parte da formação da identidade. Alguns adolescentes vivem isso intensamente, outros de forma mais tranquila. Mas uma coisa é você ser filho na infância, outra coisa é você ser filho na adolescência. Outra coisa é você ser filho na juventude. Houve uma época que, como dizia a mãe de uma amiga minha, né, eu já entrava em casa de marcha ré, pronto para sair. É muito comum, né, na juventude, às vezes a gente se ocupa com faculdade, se ocupa com o trabalho, se ocupa com as atividades da igreja, e você mal vê os seus pais. Aí chega um outro momento da vida que você vai chegando ali, né? Tem gente que entra em crise nos 30 anos, né? Tem gente que lá pelos 40. Aí você diz assim, olha, eu já vivi metade da vida, a outra metade vai ser rápida. Aí você começa a olhar para os seus pais, os cabelos brancos, você começa a olhar para os seus pais, aí começa a aparecer pressão alta, começa a aparecer isso, aquilo, outro. Você começa a olhar para os artistas que vão embora, então aqueles que você não vê há muito tempo na televisão, e aí quando aparece você diz, mas como fulano envelheceu? E aí você começa a pensar nos seus pais, na meia idade, na fase adulta, né? E aí é um outro momento de ser filho. E aí depois os pais estão envelhecidos, e você também está envelhecendo. Né? Desde criança. Uma vez eu contei aqui que eu fui participar de um congresso numa igreja, a Igreja Batista Central lá em Fortaleza, e tinha uma feira de ministérios, e eu trabalho lá com a terceira idade. Né? E aí eu caí na besteira de perguntar à pessoa que estava liderando aquela feira, aquela parte, daquele ministério com a terceira idade, em que idade eu começava a trabalhar a terceira idade ali naquela igreja. Né? Aí ela disse assim, a partir do momento que nasce. Aí eu, muito obrigado, aprendi, né? Porque faz parte da vida. E aí precisamos, então, sempre repensar o nosso papel enquanto filho, que vai mudando ao longo da vida. Eu me lembro aqui o Caetano, né, o cantor, e a sua mãe, Dona Cano, né, quando ela estava com mais ou menos 100 anos de idade, 102, alguma coisa assim, e ela já estava perdendo a memória, o repórter disse assim, olha, seu filho Caetano está com 70 anos. Aí ela disse assim, ele está velho, né? A relação que nós temos com o tempo e a relação que as nossas relações vão colocando nós uns com os outros. E aí nós precisamos olhar. É muito comum, né, filhos de meia idade repensarem e aí dizer assim, sabe uma coisa? Para que embate com os meus pais, né? A gente até diz assim, né, que quem fica mais idoso dificilmente vai mudar, né?
Então, é a boa convivência, é a tolerância, é a generosidade, é poder se relacionar com os seus pais ao longo da vida. Porque cada vez que nós vamos renovando a nossa relação com os nossos pais em honra, na verdade, nós estamos cuidando da nossa qualidade de vida a cada momento. E viver um longo tempo vai ser simplesmente consequência. Porque nós vamos viver de forma saudável. Inevitavelmente. Mas para isso nós precisamos, então, cuidá-los, precisamos perdoar quando for necessário, precisamos agradecer aos nossos pais. De modo que nós devemos honrá-los ao longo da nossa vida, né, para que alcancemos dias longos. E devemos honrar os nossos pais com a consciência de que nós somos filhos de Deus, como diz o mandamento. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Que mais? Que o Senhor, teu Deus, te dá. Veja que coisa importante essa expressão. Há uma passagem no Salmo 24:1 que diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Porque tudo pertence a Deus no final das contas. E no final das contas, tudo também é passageiro, né? Como diz também a canção, né? Segura o teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui, que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Na verdade, todos nós somos colocados nessa condição da vida em que muitas vezes nos sentimos limitados, em que muitas vezes nos sentimos, às vezes, chateados com alguém, né? E aí a palavra de Deus vem nos dizer, né? Perdoa as minhas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E aí nós podemos nos colocar diante do Senhor. Quando a gente ora a oração do Pai Nosso, e é interessante, né? Quando ele diz assim, Pai Nosso. A ideia é que lá chama-se Abba Pai, né? E aí é interessante porque cada cultura tem um jeito de falar, chamar o pai, né? Lá no Ceará, meu pai, minha mãe, papai ou mamãe. Quando eu cheguei aqui em Recife, eu achei estranho, né? Uns cabas grandes, né? Para lá de 50, chamar de paiinho. Assim como soa estranho para alguns aqui, né, de Pernambuco, chamar de papai, né? Ou de mamãe. Mas é muito comum. Na Bahia também, se eu não me engano, chama meu pai, minha mãe, papai e mamãe. Né? Cada lugar tem o seu jeito de chamar, mas é um jeito carinhoso. Essa relação, então, entre nós, como filhos de Deus, e poder colocar o nosso coração diante do Senhor e dizer assim, painho, né? Ou papai, ou meu pai, e poder se relacionar com Ele enquanto filho. Né? Porque essa é uma promessa do Senhor, e isso é que diz o texto, então, aqui conosco. Na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você pode dizer assim, o Senhor é o meu Deus. Falaram, né? Eu tinha dito para pensar, mas talvez você possa dizer lá no silêncio do seu coração, Senhor, Tu és o meu Deus. Tu és o meu escudo. Tu és a minha fortaleza. Tu és o meu refúgio. Tu és o meu painho. E poder se relacionar com Deus como sendo filho de Deus. A terra, portanto, que o Senhor teu Deus te dá. É interessante até essa expressão, né, que Ele te dá. É como se Ele te deu, mas se você não souber usar, se você não souber conviver nessa vida, é como se perde o sentido, não vale a pena. Ele está dizendo assim, que o Senhor Deus te dá, está aqui, é daqui para frente. O que é que você vai fazer? Né? O passado sempre mexe conosco, mas no final das contas a gente precisa pensar o que é que nós vamos fazer no nosso presente para que o futuro seja melhor. E aí precisamos colocar então as nossas vidas diante do Senhor enquanto filhos de Deus. Aquela porção que Ele nos dá, que o Senhor teu Deus te dá aqui nessa terra. Portanto, pensemos na relação que nós temos com os nossos pais. Ser sal e luz da terra, na terra,
a presença que, né, vai fazer diferença na nossa sociedade, né, passa pelos mandamentos não simplesmente como algo imposto, mas algo que nos faz pensar sobre a nossa relação, porque é caminhando em relação que nós vamos então aprender a viver melhor. Portanto, não esqueçamos os nossos pais, pai e mãe, e não deixemos de expressar, né, o nosso carinho, o nosso cuidado, a nossa vida para com os nossos pais. Eu, há algum tempo, assisti um documentário chamado As Canções. Assisti lá num cinema aqui, né, Fundação Joaquim Nabuco. Eu não tenho a letra dessa música, mas aquilo me chamou muita atenção, porque era um documentário que cerca de 19 pessoas iam à frente, tinha um teatro, talvez alguém já tenha assistido aqui, né? E aí só tinha a câmera, o entrevistador do outro lado, que se eu não me engano era o produtor do documentário, e do outro lado, alguém. E essa pessoa deveria cantar alguma canção que lembrasse alguma coisa da vida. Aí veio de tudo, né? Veio o Roberto Carlos, veio um samba daqui, um samba dali, música evangélica, né? Tem um lá que é muito engraçado até, o testemunho dele, e ele canta uma música, né? De louvor a Deus. Mas um rapaz me chamou a atenção, ele tinha cerca de 26 anos de idade, mais ou menos, se eu não me engano era isso que ele dizia até. E quando ele tinha 12 anos de idade, o pai dele trabalhava na Petrobras e houve uma explosão naquela plataforma e o pai dele veio a falecer. E aí ele conta o seguinte, que quando ele tinha 11 anos de idade, na idade que o pai faleceu, até então, de 15 em 15 dias o pai vinha à cidade, né, para poder estar com ele, e toda a vida queria estar com ele, ele com 10, 11 anos de idade, né, queria estar com os outros garotos, geralmente, né? E aí ele achava ruim, mas ia com o pai. E a música que ele canta, cuja letra eu nunca tinha escutado, não estou com ela aqui, mas fazia menção exatamente isso, que é como se ele fizesse uma recordação, que se ele pudesse rebobinar, né, ele aproveitaria o tempo com seu pai. Meus irmãos, eu vi aquele cinema todo chorando. Eu nunca tinha visto o cinema chorando, mas eu vi naquele dia. Como é importante a gente viver esse sentimento, né, de filho e expressar, é saudável. E é importante, então, honrar os nossos pais, porque enquanto eles estão vivos, aqueles que já partiram podem ser honrados e são honrados, né, através da memória. Essa semana mesmo, participando de um sepultamento, eu vi gente trazendo à memória o que era a vida com os seus pais. E honramos quando nós procuramos, né, ter um bom proceder na vida. Mas o Senhor nos coloca então como mandamento, um mandamento que vai preservar a nossa vida, que vai preservar a nossa caminhada enquanto filhos, enquanto pais, enquanto irmãos, primos, enquanto colegas de trabalho, né, de modo que nós honramos, na verdade, a Deus quando nós honramos os nossos pais, que são os seus maiores representantes, né, aqui na terra. Com certeza, todos nós temos a experiência como filho. Então, ser filho, né? Não queira ser chato com seus pais, não, nem mandar neles, nem querer mudá-los assim, mas ser filho, né? E assim nós vamos estar honrando os nossos pais. Vamos orar então e vamos colocar as nossas vidas e os nossos corações diante de Ti, diante do Senhor. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesse instante, ó Pai. Trazendo à memória, ó Pai, os nossos pais, pai e mãe, responsáveis, ó Deus, pela nossa existência. Responsáveis, ó Deus, pela nossa educação, pelo que nós somos enquanto pessoas, personalidades, a nossa identidade. Colocamos, ó Deus, nossos corações diante de Ti como igreja, ó Pai, para que nós estejamos gratos em relação aos nossos pais, porque isso vai trazer saúde, ó Deus, para as nossas vidas. Como consequência, ó Deus, traz saúde para a nossa igreja, traz saúde para as nossas famílias, traz saúde, ó Deus, para a nossa sociedade.
Colocamos, ó Deus, nossos corações diante de Ti. E ajuda-nos, ó Deus, se porventura alguém tem alguma dificuldade em perdoar ou em pedir perdão, a, de algum modo, expressar, ó Deus, essa honra aos seus pais. Nos colocamos diante do Senhor, Pai, agradecidos porque o Senhor, sim, no Teu grande amor, na soberania que o Senhor tem sobre as nossas vidas, ó Pai. O Senhor nos coloca a palavra do Senhor, nos coloca, ó Deus, os 10 mandamentos, nos coloca, ó Deus, esse mandamento, para que tenhamos uma qualidade de vida, para que tenhamos, ó Deus, vida longa, para que tenhamos, ó Deus, uma vida abundante que o Senhor veio nos dar. Portanto, abençoa e nos dirige na nossa relação filial. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.